Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Eu sou Paulo Martins e é meu trabalho entrevistar alguns dos melhores profissionais do mercado para que eles contem as histórias de vida que eles passaram, como eles chegaram onde chegaram, para que você possa construir a sua própria carreira. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Lion Costa, um engenheiro mecânico com experiência em várias multinacionais, aliás, algumas das maiores do segmento. Além disso, ele trabalhou em várias startups e fez o MBA na Universidade de Kellogg, nos Estados Unidos. Ele vai contar pra gente um pouco do que é o MBA, as diferenças com o mestrado tradicional, as diferenças entre o MBA parcial e o MBA em tempo integral e tudo que você pode fazer e quanto custa esse processo para que você possa tomar uma melhor decisão e construir sua carreira. Bom, vamos para a entrevista. O que te levou realmente a sair da Dow e decidir fazer o MBA? Então, como eu falei, acho que eu cheguei numa posição, essas mudanças todas, e conseguiria dentro da Dow ter mais mudanças para conhecer, continuar minha curiosidade de conhecer business diferentes ou ir para regiões diferentes do mundo, o que fosse. Mas eu sentia que essa minha decisão que eu falei, estratégica e de orçamento, a indústria química é uma indústria de investimentos de longuíssimo prazo. Você vai investir numa planta nova, vai demorar 10, 15 anos para você começar a ver ela e depois o resultado, e depende de uma banda de mercado. O mercado tem que começar a consumir muito mais desse produto para aí sim justificar esse investimento. E como eu queria ver o resultado, como eu falei naquela época de vendas, de ir para vendas para ver o resultado acontecer rápido, né? Não que não seja na própria semana, mas num resultado rápido. Eu vi que nessa função estratégica na indústria química, o resultado de decisões minhas poderiam vir num prazo muito mais longo, que é bem legal e são números absurdos. Eu cuidava de, muitos centenas de milhões de dólares, impacto gigante, mas muito no longo prazo. E como eu gosto de mudar bastante, acabava que o que eu fizesse, eu não ia ver o resultado dele talvez tão logo, né? Eu não ia ser eu lá para ver o resultado. Então nessa que eu decidi procurar de novo. Naquela época eu estava procurando onde eu vou ter mais autonomia, né? Saindo da engenharia indo para comercial, agora eu estou procurando onde eu vou ver resultados mais rápidos ou sentir que eu estou tendo impacto mais imediato na empresa, né? E daí a minha decisão inicial foi, vamos para a tecnologia, isso parece que é o que muda mais rápido, e comecei a mandar um monte de currículo para todas, isso eu estou falando, a gente já estava em 2015, 2016 acho, 2016, começo de 2016 ainda. Acho que já desde o final de 2015 que eu fui para o produto, começo de 2016, e comecei a mandar currículo para startups e para empresas de tecnologia antigamente, né? Estamos falando de 5 anos atrás, não tinha tantas dessas no mercado. Começo do Uber aqui no Brasil, teve até por aí, né? Uber eu acho que sim, acho que 99, né, que foi táxis, primeiro 2013 para 14, que é primeiro, né, acabou se tornando o primeiro unicórnio brasileiro. Acho que o Uber estava para chegar também em 2015 por aí. Aqui no Brasil a gente pode falar que tinha Gympass começando, tinha Quinto Andar começando, essas empresas estavam também com 2 anos de idade, sabe? Nubank tinha acabado de começar, acho que ninguém usava ainda, então era bem começo mesmo, mas tinha uma ou outra e tinha empresas de tecnologia também. Eu acabei mandando currículo para elas, pensando, nossa, que tem uma experiência muito legal, né? Passei por indústria automotiva, química, financeiro, passei por várias áreas de vendas e percebi que ninguém nem olhava para o meu currículo, nem respondia para o meu currículo. Na época era uma coisa bem única, né? Tecnologia, e o pessoal talvez ficava meio assustado com o meu background muito técnico, muito, né, focado na indústria. Então foi essa a minha decisão, a partir dessa experiência de ouvir vários nãos, ou nem ouvir não, só ser ignorado mesmo. Eu falei, o único jeito talvez seja eu abrindo mão dessa senioridade que eu tinha, já uma responsabilidade gigante, com números muito altos, salário bom também, ou eu faria essa mudança direta para uma startup para começar do começo, começar como analista, como uma pessoa de vendas, ou iria estudar fora, assumir, né, um risco todo que viria com uma dívida de estudar fora e o que mais fosse, mas que aí sim me permitiria também fazer essa mudança, sabe? Então acho que eram os 2 caminhos que eu podia seguir e acabei seguindo o caminho de estudar fora, né? Perfeito. Vamos entrar então na parte só do MBA agora. O que é o MBA primeiro, o que diferencia do mestrado? O MBA é um mestrado. MBA é um Masters in Business Administration, então é um mestrado em administração, se a gente for traduzir muito rapidamente, assim. Qual que é a diferença real, né? Apesar de ser um mestrado, eu sei que não é o mesmo foco do mestrado acadêmico. Não, é bem diferente,
por ser focado para business, você faz como mestrado, não necessariamente você tem uma tese para defender no final, você não está estudando de novo. Acho que realmente é para deixar a pessoa ainda mais generalista. Para quem gosta de generalista, quem não é generalista aprendeu um tema específico muito importante dentro de administração, dentro de business, né? Então, essa é uma diferença do mestrado tradicional, talvez. Agora, por que fazer fora, a diferença para cá? Tem muitos MBAs aqui e tem jeitos diferentes, tanto de fazer MBAs fora ou aqui dentro. Tem uns MBAs que são full-time, que realmente você abre mão do trabalho, você... abre mão o tempo integral. Você tem que estar lá de manhã e tarde, ou tarde e noite o tempo inteiro. Você não consegue trabalhar enquanto você faz ele, porque o tempo que você não está em sala, você está preparando projetos, fazendo projetos curriculares ou está estudando para as matérias, sabe? E tem uns MBAs que são part-time, tem uns MBAs que são executivos, muitas vezes você faz só no final de semana, ou você faz algumas noites da semana e pega um final de semana por mês. Então, tem modelos diferentes de fazer, configurações diferentes. Eu escolhi esse MBA full time, né, tempo integral e fora do Brasil, porque eu via que era a melhor maneira de conseguir a transição para um mercado que era bem competitivo e difícil de fazer essa transição. Como eu falei, mandei currículos, ninguém queria dar bola, então indo para um lado bem de inovação, ou de tecnologia, ou de startups. Então, para mim fez sentido, e também quando mas coloca, como eu falo, toda decisão é meio calculada, a minha foi calculada nesse sentido de qual função eu teria após o MBA, se eu fizesse um MBA aqui no Brasil, se eu fizesse um MBA lá fora, né? E dentro das vantagens ou do por que você faz um MBA, por que você vai atrás de um mestrado, quais iam me trazer vantagens de acordo com o que eu estava buscando nessa transição de carreira, sabe? Então, para mim, fez sentido. Eu só vou reforçar então, mas por que nem todo MBA é igual? Por exemplo? Por que nem todo MBA é igual? Eu acho que todo MBA, ou quase todos os MBAs são meio que iguais em uma coisa básica que é disciplinas. Disciplinas, MBA vai querer te ajudar com business tende a ser muito generalista. Quando se fala em MBA dos mais conhecidos e nos MBAs fora do Brasil. Aqui no Brasil tem alguns MBAs que chamam MBA em, não sei, logística, MBA em um tema. Na verdade, ele está falando que é um mestrado, né? Tem um pouco de business, mas ele tem uma especialização específica é feio. Ele é focado especificamente em uma vertical da empresa, né? Mas, tirando esses de lado, MBAs em geral, MBAs de business mesmo, acho que tem uma coisa similar que é um pouco da grade curricular. Ele vai querer te ajudar a poder saber de contabilidade, do lado financeiro da empresa, ter uma noção básica de marketing, de economia, e assim por diante, sabe? De coisas, assim, core, posso falar core? Core, central, né? Centrais. Isso é muito bom de traduzir as coisas rápido, Paulo. Eu tô tentando não consigo o inglês. Tô tentando separar os idiomas da minha cabeça. Tá difícil. Para alguém, para um líder, né? Para algum líder de business, né? De negócios. Então, isso eu acho que tem meio similar. Agora, os professores que estão agora vamos falar das diferenças. Talvez o nível ou o conhecimento internacional dos professores que estão em uma escola ou outra vai variar bastante, né? O nível do professor, como qualquer curso que você faça na vida, tem níveis diferentes do corpo docente, né? E daí dos seus companheiros, que é o que traz para cima, acho que o exemplo que eu dei também lá atrás, acho que 1h30 antes da nossa conversa, muito tempo antes da nossa conversa, da faculdade pública, que querendo ou não tem alguns dos melhores alunos, tem gente que escolhe para a escola pública, e isso faz a escola ser muito boa, mas não necessariamente os professores são os melhores, e em muitos casos não é, né? Alguns deles não são bons mesmo. Então, a mesma coisa serve para o MBA. Então, tipo, os professores e os alunos, quem está em volta de você que vai trabalhar junto, aí vem a parte de networking, experiências vão trocar, o que tem de alguém que veio de uma empresa que você quer trabalhar no futuro, talvez indo lá para fora, para as melhores faculdades aqui, você vai ter alguém que já trabalhou lá dentro, que pode te conectar. E além disso, tem toda a experiência do MBA, quando você vai para fazer full time, né? A parte de você aproveitar viagens, conhecer outras culturas, ter uma experiência, entender como que é o trabalho em outros países, entender que dificuldades tem de trazer um produto de um país para o outro, que é uma coisa muito válida mais para frente. E claro, alguns aqui, quando você não está committed, quando você não está 100% comprometido em largar o seu emprego e ficar estudando e preparando essa mudança, é mais difícil você justificar uma mudança
tão grande como a que eu queria, né, de região, de indústria, né, completamente mudar para uma área que seria nova para mim. Então, essas são as características do porquê fazer um MBA e o que diferencia um do outro. Eu diria que vamos ver se eu falei tudo, mas acho que a experiência de ver fora, né, de como aproveitar a vida desses 2 anos, né, morando e conseguindo aproveitar, tanto para a parte de festa quanto de esporte, que eu gosto muito. E cultural também, né? Cultural. De outro país, né? Exatamente. Essa parte de conhecer pessoas diferentes também, de ter, né, a possibilidade de mudar de carreira, mas claro, tem a parte de estudar, de ir lá e aprender, talvez com o melhor professor, com o melhor material, ou ter colegas trabalhando junto com você que já passaram por experiências únicas também, sabe? E acho que é isso, né? Não sei, acho que são os pontos. Bom, eu não fiz o MBA, não é um caminho que eu segui, mas eu com certeza teria ido no mesmo caminho que você, de fazer algo tempo integral só porque você está totalmente imerso ali. Você não está dividindo a sua atenção, você pode realmente viver aquela experiência. Que é algo que eu recomendo para as pessoas também na faculdade, quando possível, fazer o máximo de coisas da faculdade. Óbvio, muita gente tem que trabalhar em paralelo e tudo. Mas no caso do MBA, já é uma escolha que a gente faz já num momento de carreira que você está um pouco mais avançado. Lá, eu não fiz MBA ainda, isso não está nos meus planos, mas se eu fosse fazer, eu ia seguir o mesmo caminho que você. Eu iria por algo tempo integral. E eu acho que eu faria isso muito pela experiência na faculdade que eu tive, de poder viver intensamente a faculdade. E como na faculdade muita gente não pode parar de trabalhar para aproveitar, ele está fazendo isso, tendo que pagar as contas da casa e tudo. E já no MBA, a pessoa já está num momento econômico um pouco melhor, pode conseguir outras formas, nem sempre, mas está no momento mais avançado da carreira. Eu com certeza iria pelo tempo integral, né? Por quê? Porque eu quero viver essa mudança de cultura, as atividades extracurriculares, imaginando que muita gente que está lá são pessoas de empresas que talvez eu queira trabalhar no futuro, que tem muito a contribuir, ia querer integrar, né? Então, conta um pouquinho, como é que foi essa parte para você? Não, faz todo sentido. Primeiro, é só o disclaimer aí, você deu risada no meio, porque eu tava rindo também, que querendo ou não, também tem vezes que a gente faz uma faculdade pública, alguma coisa assim. MBA, sim, você pode tentar ter acesso a uma bolsa, se preparando muito, dependendo da escola que você escolher, que ajuda a pagar parte dos custos, mas querendo ou não, estamos falando de um integral que vai ser fora do Brasil, tem todo um custo de vida em dólares e não é uma coisa tão acessível assim, é uma decisão de carreira e de vida. Sim, você vai ter acesso a conseguir, a gente pode falar disso mais para frente, vai ter acesso a conseguir um empréstimo, conseguir um jeito de bancar seu tempo lá, que você pode pagar no futuro, mas depois desse fator financeiro, sim, eu concordo plenamente com o que você falou. E claro, não, posso contar. É que é tanta coisa que acho que eu nem vou lembrar de tudo extracurricular e tudo que a gente tem de oportunidade por conseguir colocar, né, um tempo integral a dedicar a essa experiência de 2 anos, sabe? Tentando, de novo, montar por ordem cronológica para tentar lembrar de o máximo coisas possíveis, mas acho que já começa com a experiência de viagem. Muitas universidades têm isso, em Kellogg a gente chama de Quest, mas antes de começar a aula oficialmente, os grupos vão em uma viagem para algum lugar do mundo, grupos de 20 alunos no máximo, né? Estamos falando de turmas de MBA, Kellogg são 400 pessoas, tem algumas universidades que tem até 900 pessoas, mas em grupos pequenos de 20 pessoas vão para algum lugar do mundo para ficar uma semana de integração, sem poder falar de que país você é, sem poder falar de onde você veio, qual que é o seu background de trabalho, que as pessoas adoram também comentar, né? Como hoje estamos numa escola de negócios, realmente para conhecer o que é a pessoa tirando toda a parte, tirando trabalho, tirando essa parte de networking ou de querer alguém com interesse, é realmente de conhecer as pessoas, sabe? Então a gente começa por essa viagem, que é uma coisa, claro, se estiver trabalhando não vai acontecer. E depois disso tem muita coisa extracurricular que acontece, tipo, eu não quero esquecer de nada, mas as principais aí, acho que dá para contar. Uma coisa que eu adorava fazer, que tomava muito do meu tempo, é ajudar alunos da faculdade mesmo, do curso de graduação, né? Lá nos Estados Unidos se chama undergrad, mas o pessoal de 19, 20, 21 anos que está fazendo um curso, e tem um grupo lá que chamava de Lambda, por exemplo, que queriam aprender um pouco de business, ajudando empresas locais a ter ideias de negócio. E para isso eles pediam ajuda de alunos do MBA. Então eu ajudei esse grupo, eu fiquei com esses undergrads que, nossa, pessoas super inteligentes, eu falo melhor até de alguns que estavam no MBA com a gente,
jovens que sabiam muito e essa troca de experiência de poder ajudar eles, dar uma consultoria para eles. Então, quase uma empresa júnior. Quase uma empresa júnior, exatamente, que tinha vários alunos, né? Cada projetinho tinha uns 4, 5 alunos do integral, cuidavam da empresa júnior, eles pediam um consultor do MBA para ajudar eles com essa decisão mais estratégica, orientar o time para que caminho seguir. Então isso, sim, pegava, sei lá, umas 6, 7, 8 horas da minha semana, muitas vezes, só para ajudar esse grupo. Já é uma experiência que um outro MBA que não fosse integral não conseguiria. Que outros projetos posso falar? A gente tinha uns projetos que eram classes, eram aulas, só que eram aulas laboratoriais, vamos dizer, práticas que realmente pegavam um pouco do tempo, o tempo extra do nosso trabalho. Uma muito legal, uma coisa muito interessante, uma coisa que o mercado está super aquecido para isso é dados, né? Hoje em dia, não preciso repetir, vocês estão ouvindo tudo na mídia o tempo inteiro, como dados é importante, como todo mundo pega os dados da gente, como o Google está escutando pelo celular, como o Facebook está escutando o que a gente faz. Então, as empresas têm acesso a muitos dados, como conseguir transformar esses dados em informação para decisões estratégicas da empresa. Uma das matérias práticas para isso era um laboratório que a gente chama de Data Analytics, mesmo, dado que a gente pegava projetos da cidade. Eu acabei pegando o Chicago Bulls, como eu estava em Chicago, a gente pegou o projeto do Chicago Bulls. Vamos pensar no futebol aqui, trazer experiência para o futebol. Tem pessoas que compram o ingresso do futebol para cada jogo, só para jogos mais importantes. Nos Estados Unidos também tem isso, só que tem a possibilidade de comprar o ingresso para a temporada inteira. Como no Brasil você é um sócio com uma cadeira cativa, comprar ingresso para a temporada inteira. Chicago Bulls queria saber qual era o momento ideal para promover essa compra do ingresso para toda a temporada, para todo ano, para um cara que compra só um ingresso, ou para o cara que compra ingressos por semana, ou para uma família que compra ingressos juntos. Então, de acordo com o histórico passado de compra, a gente saber para quem promover esses ingressos, ou dar promoções desses ingressos da temporada inteira, que é onde realmente faz dinheiro, que você já garante, né, no começo da temporada. Então, foi bem legal. É um outro projeto que não teria tempo para tocar, né? Nessa faculdade integral, a gente tem tempo para cuidar de clubes. E os clubes, muitas vezes, a gente chama de clubes, eu não sei se existe similar no Brasil, mas dentro de Kellogg, por exemplo, tinham 80 clubes diferentes. Tem clubes de interesses profissionais, como clube de consultoria, clube de tecnologia, clube de transporte ou de automotivo. Tem clubes de vinho, de cerveja, tem clubes de dança. Tem clubes de país, tipo América Latina, Europa, Ásia, e tem clubes de esportes, como clube de futebol, clube de vôlei, do que for. Então tem vários clubes que são grupos que recebem algum dinheiro de volta da faculdade. É claro que a gente paga a faculdade, mas tem um dinheiro que é assinalado para esses clubes, e com isso você pode fazer eventos dentro da faculdade. De novo, experiência para você lidar com mais alunos, para você organizar coisas com professores, palestras, trazer palestrantes de fora. Nessa foi outra, que também só numa faculdade integral dá tempo para dedicar tempo e os estudantes organizarem esses clubes. Então, eu fiquei mais focado no clube de futebol, é claro, não preciso falar. Então, organizar para a gente disputar o campeonato entre todos os MBAs dos Estados Unidos em Austin, no Texas, organizar viagem, fazer uniforme, organizar campeonatos internos que a gente tinha dentro de Kellogg e pensar o que os alunos queriam, como fazer essa promoção. E eu tinha um clube da América Latina, que sempre gostei de trabalhar com todos os países da América Latina, então eu cuidava muito de trazer gente para discursar para os alunos. Então a gente teve discursos da Cristina, a CEO do Nubank, por exemplo. A gente levou ela para Kellogg. Ela foi uma das alunas também lá do MBA de Kellogg, então a gente levou ela para Kellogg para dar palestra para os alunos de como que é a experiência de empreender. Num outro sentido, teve um do México, é o fundador de um hospital que é sem fins lucrativos para fazer cirurgia de olhos para pessoas que têm necessidade também. Que existe um modelo na Índia, ele levou para o México e virou uma empresa gigante, e ele também foi um outro que a gente levou para palestrar, mas tem entre outros, sabe? Então, organizar essas palestras, organizar com os estudantes, ter certeza que a gente tem aceitação. Então, uma experiência bem legal. E além disso, uma outra vantagem imensa para quem gosta de empreendimentos é aproveitar esses 2 anos para empreender, para ter ideias de negócio. Você está com um tempo um pouco livre e a faculdade te dá muitos meios aí de professores, então está no ambiente certo e com o tempo para isso. Você não tem um outro trabalho, você não está deixando de trabalhar, você está deixando talvez de fazer festa ou deixando talvez de estudar muito para uma matéria, mas é um incentivo legal, você tem um tempo para você empreender. E eu acabei aproveitando também a oportunidade que tinha lá dentro. Tem um
um programa lá dentro de Kellogg também, que um bilionário do mercado imobiliário dos Estados Unidos banca um treinamento e um pouco de dinheiro para você começar seu negócio. Acabei entrando nesse programa também, tomava também muito ou quase todo o meu tempo livre ainda dentro da Kellogg, mas consegui fazer um projeto com outros amigos aqui no Brasil que avançou, fizemos testes, posso contar depois, mas não é o mérito. Agora estamos procurando de por que fazer esse programa integral. Eu estou dando vários exemplos de coisas que deram para fazer por conta desse tempo. Exatamente. E acho que foram alguns exemplos. Com certeza esqueci muito outros, mas esses são alguns exemplos. Perfeito. Mas e o que te levou especificamente para Kellogg? Considerando que tem mais 200 outras universidades no mundo que você podia ter escolhido. Tá bom. Que essa em particular. Vamos lá, vamos voltar para os pontos ali que eu falei que são os mais importantes, né, de networking, de bons alunos, como leva, então, esse, né, tipo, pensar numa das maiores escolas, não 200, né, mas pensar na talvez 10 melhores dos Estados Unidos, vão te levar a ter outros alunos que têm uma história muito legal e vêm de empresas muito legais e têm muitas experiências boas para compartilhar com a gente. Aulas, né, como eu falei, tem muitos professores os melhores, que ela era muito focada, acho que tem muito histórico bom em marketing, que era uma coisa também que eu gosto, e então tem um histórico grande de bons professores em marketing, mas em economia e empreendedorismo também, e até tem esse programa que eu já mencionei de empreendedorismo. E depois a parte de viver, de onde viver, de aproveitar a vida lá fora, acho que a gente estava falando também, tem alguns perfis diferentes de modo de ir para a faculdade nos Estados Unidos que são diferentes do Brasil. O Brasil, as principais universidades são nas principais capitais, vamos dizer, né? E você tem a vida de capital normal. Nos Estados Unidos tem cidades universitárias, a gente vê isso em filmes, muitas vezes americanos, de todo mundo morando ali perto, não tem prédios em volta, é uma cidade que foi feita em volta de universidades famosas mesmo. E tem, claro, a experiência de você ir para uma faculdade muito boa em Nova York, ou você ir para uma faculdade muito boa em Boston e estar um pouco, né, no meio da cidade. E Kellogg, então esse é o terceiro fator, depois vou entrar no fator de cada um deles. Qual que é o outro ponto que eu te falei, Paulo, mesmo, de coisa importante de MBA? Mudança de carreira. Acho que a mudança de carreira daí vem a última que, de novo, se eu fosse para uma faculdade que talvez não teria todo esse problema de custo, eu conseguiria entrar talvez um pouco mais fácil, que não fosse dessas principais, fica difícil você conseguir essa mudança para empresas grandes também, né? Fica difícil o pessoal olhar seu currículo e justificar. Então, como funciona no Brasil? Um pouco de nome ou de branding também, não que a gente liga para isso, mas você liga quando está procurando uma mudança específica para empresas mais conhecidas, sabe? Então, juntando esses fatores, então, de ser uma escola entre as melhores, que vai trazer os melhores alunos, ter os melhores professores, possibilitar essa mudança também pelo brand dela, pela marca dela, possibilitar uma mudança para as empresas que eu queria. E como eu falei de vivência, então de onde você está vivendo, acho que como é muito importante esse network entre alunos, eu queria uma cidade que os alunos todos morassem próximos. Então, se você for para uma cidade grande, o pessoal pega metrô, tchau, cada um vai para o seu canto, talvez, sabe? E Kellogg está no subúrbio de Chicago, então eu fazia tudo de bicicleta, eu morava num prédio que até era longe da faculdade, mas em 10, 12 minutos eu estava lá de bicicleta. Todo mundo tinha os mesmos restaurantes, o mesmo cinema para ir da cidade, tinha os pontos para se encontrar, então eu valorizei bastante esse ponto de ser uma cidade criada ao redor da universidade, mas 30 minutos de metrô estava no centro de Chicago, sabe? Então tinha uma cidade grande por perto também, quando quisesse aproveitar esse clima de cidade grande. O que é útil em alguns momentos. Agora, eu sempre que eu pensei em Kellogg, eu pensei em sucrilhos. E aí você comentou que tem uma relação, de fato, né? Tem uma relação. Na verdade, não ensinam muito, assim, o pouco que eu sei por cima, vamos dizer, primeiro Kellogg, acho que é bom falar isso. Qual o exemplo que eu posso dar? Aqui no Brasil, por exemplo, você fala da USP, mas você fala da Poli, não? Poli que é uma escola de engenharia dentro da USP. Isso. Só que lá fora, isso é muito mais forte. Então, quando você fala Kellogg, na verdade, Kellogg é a escola de negócios, é a escola Business School, dentro da Northwestern University, que é, né, da Universidade de Northwestern. Então, Kellogg, esse nome acaba indo muito
de alguma pessoa que passou pela escola ou que contribuiu com muito dinheiro para a escola fosse criada. E isso vale para praticamente todas as escolas e até outras escolas. Dentro de Northwestern tem a McCormick School of Engineering, que também, então toda de engenharia, como aqui a gente chama de Poly, lá é chamada de McCormick, porque o McCormick, que era o, se não me engano, dono do Chicago Tribune, principal jornal de Chicago e de toda a mídia de Chicago, foi o cara que bancou essa escola, sabe? E Kellogg, então, essa história, os donos, eu não sei exatamente a história da família, mas a família que tinha os sucrilhos foi a família que acabou incentivando e contribuindo financeiramente com essa escola, sei lá, nos anos 50 ou nessa época, sabe? Perfeito. Essa que é a história por trás. E quanto que você falou que é um investimento alto, mas você pode dar uma ideia de valor ou quanto foi para você, porque já deve ter mudado, né? Mas qual que é o investimento? Não, para falar a verdade, eu acho que não muda. A gente tá acostumado a coisa mudando no Brasil. Nos Estados Unidos que é em dólar, não tem tanta inflação, não tem juros, agora é quase zero ainda com a pandemia. Então não muda muito, mas em geral essas melhores escolas, sem você conseguir nenhuma bolsa, né, que é bem difícil conseguir bolsa nas melhores escolas, mas elas ficam o curso fica em torno de uns $150 mil, e depois tem que pensar o custo para você viver por 2 anos, né, fora de casa, nos Estados Unidos, vai mudar de uma cidade para outra, mas dá para colocar uns outros $50 mil assim por cima, sabe, desse curso, mais ou menos, e com isso acho que uns $200 mil para você viver, não com festa, como muitos dos americanos ou pessoas talvez que vão com mais condições ou que vão com alguma empresa bancando o MBA delas, conseguem ir de comer nos melhores lugares, tudo, mas dá para você ficar um pouco confortável, dividir um apartamento talvez um tempo, mas é meio que nessa faixa de valor mesmo. Perfeito, mas e esse valor, você tem forma de financiamento e tem forma de bolsa, certo? Porque eu acho que você não precisa desembolsar isso à vista. Não, você, para falar a verdade, precisa desembolsar a zero, Você consegue justificar e conseguir uns financiamentos, né, lá nos Estados Unidos, de acordo com a sua necessidade, com juros bem mais baixos que o juro dos Estados Unidos, que talvez não é tanta vantagem, porque depois você fica refém da inflação do dólar, do câmbio, né, se você voltar para o Brasil. Mas sim, dá para você conseguir empréstimos lá, e claro, depende da sua performance em todos os testes e o julgamento da faculdade com relação ao quanto você vai contribuir para a universidade, consegue alguma bolsa parcial, alguma coisa, mas são parciais geralmente, para conseguir uma bolsa total é bem raro. Um outro caminho, se você assusta muito com esse valor, é talvez ir não para as universidades mais caras ou das mais conhecidas, porque assim eles estão, né, se você for muito bem e conseguir se entrar nos melhores, claro que as outras vão te dar um incentivo maior para você se juntar a elas, mas é uma decisão... Demanda, né? Exatamente. Do mundo, obviamente, Eu acho que teve um ponto que eu esqueci, Paulo. Você me perguntou sobre melhor e por que Kellogg, e aí faltou uma parte final aí, eu estava te falando dos pontos de por que MBA e como Kellogg ajudam com eles, mas acho que o extra nisso teve 2 pontos aí que eu fiz. O primeiro é que eu peguei, acho que a decisão meio que eu fiz da engenharia que eu te contei, de pensar nos rankings e como que as escolas são classificadas. Então, tem muito ranking para MBA, eu não confio, quando a gente vê ranking de melhor lugar para comer, tudo, acho que um só pode pender para um lado para o outro. O que eu fiz, como qualquer pessoa faria que gosta de números, que gosta de números. Você especificar. Eu peguei e fiz uma média ponderada de acordo com o que eu ouvia de pessoas sobre quando é ranking sendo mais importante, peguei uns 4 principais rankings e o histórico dos últimos 3 anos das principais 20 faculdades. É uma coisa que, sim, você coloca no Excel, põe um número, né, anota a posição, cada um ficou muito rápido e em 30 minutos você tem tipo um ranking um pouquinho mais ponderado e um pouco mais fiel do que pegar um número só de um jornal só, sabe? Então, tem alguns principais meios de imprensa que colocam o ranking de MBA. Eu peguei dos 3 anos anteriores ao que eu entrei e com isso classifiquei Kellogg, né, vi que ela ficava num segundo tier, assim, não das 2 principais, mas entre as top 5, assim, muito claramente, tinha um top 5 muito bem definido, e coloquei, é uma das principais para eu entrar mesmo. Aí vem o segundo ponto, que eu não fiz só um MBA, que eu fiz, além do MBA, eu fiz um mestrado em design. Então, eu pensava, já que eu quero essa mudança para tecnologia, para coisas mais criativas, eu vou fazer esse mestrado em design e inovação, sabe? Então, Kellogg era a única que oferecia esse duplo diploma. Você fazia um MBA normal, full-time, né, integral dos Estados Unidos, como esses MBAs existem. Kellogg oferecia, além do MBA, você também
era um pouco mais caro ainda, mas você tirava um outro diploma junto. Então tem um mestrado em inovação, design de inovação também, que eu tirei lá em Kellogg. Perfeito, e eu acho que isso é um grande diferencial de fato, no final das contas. Não pelo diploma só, mas pela exposição para a área de design, que é fantástico. Eu acho que a gente vai entrar em startups depois, mas sim, essa parte de design é muito importante, não do design de novo, não é o design que a gente pensa em publicidade ou em fazer uma logo, uma coisa assim, mas na criatividade, no que está por trás do design, na parte de entender a necessidade do cliente. O que a gente está falando da área comercial, mas design está muito focado nisso, entender qual é o problema, design thinking, pain points que a gente fala muito, pontos de dor do cliente, conseguir converger e divergir, e conseguir chegar numa decisão, sabe? É muito do que a gente aprende lá. Não, perfeito. Eu sei que a gente falou dos custos, falou dos financiamentos, mas agora tem que te perguntar uma coisa. Você voltou de lá com uma dívida em dólar. Tá. No meio de uma pandemia que o dólar está dando uma disparada, mas eu imagino que você também conseguiu um salto salarial quando voltou para o Brasil. Isso é verdade? Um salto salarial quando voltou. Sim, se for... Eu não quero também mentir, acho que a conta é... Eu quero que você fale a verdade mesmo. Diga. Não, é que, de novo, tudo é decisão matemática, tem coisas que saem do controle mesmo, que você coloca um modelo de risco em volta dela, sabe? A minha decisão de ir para o MBA, o que seria o salto de carreira e o tanto que eu faria de dívida e decidir se a decisão fazia sentido ou não, foi tomada... final de 2016, começo de 2017, com um dólar de 3. O dólar, desde então, dobrou. Agora reduziu de novo um pouco, mas se a gente pensar de fevereiro de 2017 para fevereiro de 2021, provavelmente quase dobrou, sabe? Então, era uma coisa que não estava medida. Estava com dólar de 3 e chegou quase 5,70. Era um risco que quase eu não medi num crescimento normal que o dólar vinha tendo até então, mas a pandemia foi uma coisa que fez o dólar disparar. O dólar ficou pouco tempo na faixa dos R$4, né? Então, foi uma coisa que não deu para sentir. Mas, então... Sim, teve um incremento de salário, mas que justifique talvez financeiramente? Eu tenho certeza que não, quer dizer, falando matematicamente, tenho certeza que não. Mas o porém, e o que eu não posso responder, é só em teoria. O crescimento salarial agora é uma coisa, o que você volta do MBA crescendo. Outra coisa é ter esse MBA lá fora, é a função que ele te deu com uma idade antes, bem baixa, o que você vai ter de função 10 anos depois do MBA, sabe? Quanto que ele... Aí sim eu acho que pode justificar. Claro que é uma aposta, é um longo prazo, mas o diferencial criou tudo que você mudou na sua carreira, a experiência que você teve, em teoria, que talvez na prática, sim, o resultado não seja agora, o resultado seja lá para frente. Um cargo super alto mesmo que tenha te ajudado, você ter um MBA de uma escola muito reconhecida no currículo e você ter as experiências que você teve, talvez antes na sua carreira, né, do que outras pessoas. E vão ter vários outros benefícios que você já colheu. Primeiro, que você teve essa oportunidade desses 2 anos. Segundo, você já está no segmento que você queria ir para startups, isso te permitiu essa entrada, e eu acho que a gente vai falar disso daqui a pouco em detalhe. Então, e tem certas coisas que não se pagam rápido, né? Tem certas coisas que são investimentos de médio e longo prazo. Eu acho que o MBA é uma delas. Se for para fazer com a visão de vou voltar e pagar toda a dívida, eu acho que então, eu acho que daí tem essa outra parte que você falou aí, de coisas que eu já colhi. Tem as coisas que eu já colhi, de poder fazer a transição de carreira que eu queria, de conseguir sim um nível mais alto e conseguir um pouco de promoção. E outra coisa que você colheu é o conhecimento, a experiência, e a outra coisa que você colheu, o network que eu tinha falado, mas a principal que eu queria tocar no ponto agora também, que não é profissional, é os 2 anos de uma vida. Tem um pouco de pressão, não dá pra falar que não é como trabalho, tem um pouco de pressão de... tem um momento que tem um recrutamento de consultoria, tem um momento que tem recrutamento de tech, então tem uma pressão para conseguir a vaga que você quer, conseguir, né, o estágio que você quer, a posição que você quer, tem um pouco de pressão, mas tirando isso, você pode considerar 2 anos, e não quero falar isso oficialmente, mas 2 anos de férias, talvez, de... São 2 anos... 2 anos um pouco sabáticos, exatamente, Quebra o paradigma de que você tem que trabalhar tantas horas, você tem que estar focado, você tá trabalhando... Mas sabe o que é? Talvez para algumas pessoas... Pode pensar 2 anos sabáticos, a melhor coisa do mundo, viajar pelo mundo inteiro, conhecer. Mas pra mim, tava raciocinando, usando um pouco do cérebro, 2 anos sabáticos, no sentido de tá fazendo aulas, tá aprendendo coisas e
também, né, tá contribuindo para o mas também viajamos bastante, tipo, você tem férias um pouco como escola, então você tem de vez em quando semana de saco cheio, de vez em quando você tem, tipo, férias no final do ano, você tem um tempo entre um trabalho e outro, e você já tá lá fora, tem acesso, né, tipo, aí acho que não vai ser essa pergunta, mas tipo, um pouco dá para perguntar dos Estados Unidos, eu que gosto de dirigir, passei acho que por 40 estados diferentes dos Estados Unidos, né? Desde o interiorzão que ninguém nunca visita. É diferente, sei lá, para Nova York, sei lá, para Califórnia, sei lá, uma coisa, mas conhecer a coisa de cada estado, que tem coisas muito legais para conhecer por lá, oportunidade de viajar com o time. Nesse programa que eu falei de empreendedores, que eu estava lá de startup, a gente foi para Israel, que é um mercado muito forte também de empreendedores, de startups ali em Tel Aviv. Então, tem muita gente que foi fazer projetos sociais na África, foi ficar algumas semanas fazendo um projeto mesmo de melhorar a vida das crianças na África, de ajudar a dar mais acesso também. Então, são 2 anos sabáticos, um pouco de continuar desenvolvendo ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que essa é uma grande parte do valor que vai ficar lá, que ficou lá, que não vou recuperar talvez, mas que ficou lá, sabe? Mas eu te garanto que isso vale muito a pena, né? A vida é muito curta para ser pequena, né? Você teve a oportunidade de fazer coisas que você realmente queria, que realmente gostava por aqueles 2 anos. Eu acho que isso vale. E vale muito. E lá, eu tenho uma questão também que eu queria entender, porque você teve a oportunidade de fazer um estágio de verão, eu acho, dentro do MBA, né? Isso também é um estágio remunerado? Isso também é uma oportunidade de trabalhar em grandes empresas? Conta um pouquinho. Não, eu tinha esquecido. Parte do valor meio que você, né, recupera aí, o que... Mas, na verdade, esse valor, acho que todo era muito dinheiro, mas acho que eu gastei todo nas viagens. Então, no valor que eu já contei para vocês do MBA, do curso, mais da moradia, eu acho que faltou, né? Tô fazendo a conta, mas acho que esse custou um pouquinho mais, porque eu viajei bastante. Acho que todo esse, que é bastante dinheiro, eu acabei usando por lá também. Mas, bem, é verdade, faz parte, de novo, só desse MBA de 2 anos, né? Tem alguns MBAs até de 1 ano também lá fora, que são em tempo integral, mas não tem esse summer job, né? Esse trabalho de verão no meio do caminho. Mas sim, como eu falei, não é só festa, e acho que não é só festa principalmente por a nota, você decide que matéria você quer estudar mais, qual você quer estudar menos, qual tem um professor que você admira muito, e claro, tive casos assim, mas você consegue... gerenciar bem. Agora, tem essa pressão para você conseguir um trabalho legal, ou conseguir, né, aproveitar essa oportunidade para te colocar em empresas que você gostaria de trabalhar. Então, sim, como funciona? Uma outra coisa que acontece, que acho que eu não comentei desse programa integral, as principais empresas vêm até a escola apresentar, querendo que você vá trabalhar nela, sabe? Então, a gente tem palestras com praticamente todo dia por uns 4, 5 meses, almoço e janta, e é bom também porque economiza. Eu só ia em algumas delas para pegar o free food, que a gente chamava, comida de graça, mas elas oferecem, é claro, né, pizza, tudo para te trazer para o evento e para contar como é legal trabalhar nas empresas. Então, e a grande parte da pressão, todo mundo vai ter que ter um trabalho para esses 3 meses entre o primeiro e o segundo ano, né, de faculdade, de MBA. A experiência, então, como eu falei, para mim o que aconteceu, eu já fui com a ideia de ir para uma parte de tecnologia, startups ou de inovação, então muito dos primeiros a recrutarem nas escolas, e tem um tempo, né, porque não cabe para todas as empresas virem ao mesmo tempo, então começa com o pessoal de banco, que tem muita gente que acaba indo para banco, né, banco de investimento, que esses são os que mais pagam de longe, pagam muito dinheiro mesmo para você trabalhar bastante, é um trabalho muito legal, financeiro, matemático, né? Mas é para quem gosta disso. Depois vem o pessoal de consultoria, como eu falei, uma coisa que pessoas inteligentes e que gostam de raciocínio lógico, tomar decisão e conseguir pensar estrategicamente, acabam indo para consultoria, que recrutam muito em MBAs bons. E depois vem a parte de tecnologia. E nessa parte de tecnologia, sim, comecei a falar com as empresas, conhecer os negócios, até o caso que eu te contei da Apple antes, de alguém que vai para lá para apertar um botão, trabalhar com um botão de volume do iPhone da nova geração, por exemplo, e está focado só nisso. Então tem vários tipos diferentes de funções de tecnologia. Eu queria essa mudança já nesse momento, pensando no meu futuro e em tipo de trabalho que a gente comentou que era o que eu estava buscando, e acabou dando certo receber uma oferta do Google, né? Não sei se vale a pena entrar no ritmo desses processos, não, mas dos outros também processos, tipo, como eu falei, tem Facebook vindo para a empresa, Google, Amazon recruta muito, 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 muito. A Amazon é a empresa que mais recruta MBAs das principais escolas, de longe, assim.
a empresa que mais recruta. Se eu não me engano, tinha ano com o meu primeiro ano lá, eles estavam pegando 1.000 MBAs, 1.000 pessoas de MBA só para fazer estágio, sabe? Em um ano para ficar lá por 3 meses. Enfim, tem bastante oportunidades, tem que se preparar para os casos, entender de que funções as pessoas têm mais interesse. Mas para mim deu certo do Google, que era uma que sempre admirava, né? Acho que muita gente conhece do filme também, dos estagiários, né? Que não sei se você lembra aquele filme do... Não? Não é não. Agora falando dos dois caras que fazem junto o Penetras Bom de Bico lá, o grandão e o loiro com o nariz meio torto, assim. Sim. Owen Wilson, eles fazem esse filme estagiário, que eles são estagiários no Google. Eles pagam um trabalho, que eles são vendedores, que fazem muito dinheiro, e decidem começar como estagiários no Google, sabe? Então muita gente pensa que trabalhar no Google é assim, ou que tem competições de quadribol, só que não é tudo assim, mas realmente muita coisa muito legal. Já vou contar como é lá, mas contando um pouco do processo de seleção, e como funciona dentro do... Então eles sabem que querem pessoas para MBA, separam algumas vagas dentro da empresa para fazer, para testar essa pessoa e depois poder mandar uma oferta para quando formado, né, um ano depois, começar com o trabalho integral dentro da empresa. E geralmente o processo tem entrevistas, né, agora com pandemia, não sei como que é, mas as empresas voam recrutadores para ir até, né, lá da Califórnia para ir recrutar em Chicago, por exemplo, com a gente, fazer entrevista presencial e claro, aí, processo de entrevista natural, como funciona em empresas, acho que esse não vale muito a pena entrar em detalhe, como funciona a entrevista, mas com isso, acabou dando certo do Google, fiquei, claro, muito feliz. E nesse tempo, então, eu me mudei, né? Fui de Chicago para Califórnia para passar o tempo ali, o summer job no Google. Contando o que faz lá, acho que tem todo um programa de integração, aqui no Brasil uma coisa meio similar com programas de estágio, com programas de trainee, mas a empresa te dá toda a atenção, te dá um monte de presentinho, te dá mochila, te dá boné, no caso do Google tem aquele boné com ventilador em cima, eu tenho guardado até hoje, e tudo e faz certeza que tem um melhor onboarding, né? Não sei como falar onboarding, integração possível, e te assinala geralmente, como são 10 semanas, 11 semanas, um projeto grande e umas outras coisas, projetos menores para você cuidar da área, sabe? E eu vindo do meu histórico muito de indústria, acabei pegando uma função já de produto, como eu falei que tinha Nadal, gerente de produto, só que em tecnologia, produto está gerenciando um produto tecnológico. Então é muito pensando em soluções tecnológicas. Você sim está tomando em conta de todo o P&L, como eu falei, do orçamento de uma área, mas está pensando em produtos, soluções mais de tecnologia. Então eu pensava muito em soluções para melhorar os processos de logística do Google. Então é meio complexo um pouco falar, mas o Google tem data centers, centrais de dados, que são galpões imensos. Imagina galpões, sei lá, como esse que a gente vê nas BR aqui no Brasil, sei lá, do Magazine Luiza, que tipo galpão 400 mil metros, 500 mil imenso, metros, só com um monte de computador, né? Só com um monte de computador, que toda a informação, toda vez que você faz uma procura, está conectando com lá para fazer todos os vídeos do YouTube, estão dentro desses centrais de computadores também. Então, pensar nessa logística, tinha muito problema de chegada de computador, de como a gente ia fazer, o time de logística ia ter o melhor manejo de chegada de produtos novos e mandar coisas que já estão vencendo, que já estão equipamentos velhos embora e conseguir gerenciar tudo isso por ferramentas desenvolvidas tecnicamente, sabe? Então, para não entrar muito em detalhe, era mais ou menos isso que eu fazia lá dentro. Legal. A gente tinha muita reclamação quando ia o pessoal de nível muito alto do Google, via muito dessas máquinas num canto, sem ser usadas, tomando espaço. Enquanto isso, a gente precisava de espaços novos. Então, deu um resultado bem legal no meu projeto, que foi uma das sacadas um pouco óbvias, eu falo sempre, de conseguir um conhecimento de uma outra área. Então foi mais de colocar áreas para se conversarem, mas conseguir pensar numa negociação mais comercial e de compras do que numa negociação necessariamente logística. Então os nossos fornecedores tinham que dar material para a gente muito tempo antes, porque era um produto meio complexo. Conseguimos negociar para eles mandarem o material, ou pelo menos para a gente mandar a informação para eles um pouco mais perto do prazo. Com isso, a gente diminuiu o estoque que a gente tinha dentro da gente e com isso a gente conseguiu resolver, baixar uma quantidade alta, acho que 30% dos produtos que a gente tinha antigos lá na fábrica. Então deu um resultado bem legal. Mas dentro do Google, para não falar de coisa séria, porque eu falei de coisas que talvez não tenham ficado muito clara, realmente é uma experiência única. Então o que a gente vê na TV, não de jogos, jogar quadribol, sei lá o quê, mas eu posso dizer que
É um complexo, é uma cidade, muitos prédios, cada prédio tem seu restaurante próprio, claro que toda comida é de graça, você tem um menu gigante, você escolhe, hoje eu tô com vontade de comer hambúrguer, hoje eu tô com vontade de comida árabe, hoje eu tô com vontade de pizza, vou pedalar, pego aquelas bicicletinhas coloridas do Google, vou pedalar 15 minutos para aquele prédio que hoje tá tendo aquele almoço que eu acho mais legal, ou só mesmo porque aquele prédio tem um ambiente mais legal, tem um fliperama que eu gosto, porque cada prédio tem seu fliperama, daí sim, tem campo de futebol, quadra de vôlei de praia, todo dia eu terminava de trabalhar umas 4 e pouco para jogar um futebol, tinha campeonato de futebol lá dentro, depois até voltava a trabalhar, tomava banho, tinha academias diferentes, crossfit, tudo por ali, então não dá para reclamar da vida lá dentro. A vida parece ser um cinema realmente, né? É o mundo inteiro ali dentro. Eles tratam muito bem o funcionário, não dá para falar que não é assim, tipo, eu tinha, além dessa bicicleta colorida, tinha uma bicicleta profissional mesmo para eu ir pro trabalho, porque eu ia de bicicleta. Eu morava em Mountain View, então aquela cidade que o pessoal conhece ali do Vale do Silício, abaixo de São Francisco, ia de bicicleta uns 30 minutos até o Google, passava do lado do aeroporto da NASA, onde a NASA tem o aeroporto, né, que os Airbuses levam, né, as naves, então o aeroporto ficava entre os 2 escritórios do Google, passava por ele, então muito legal, e além disso, no meio do horário de trabalho, eu fazia curso de como fazer cookies, isso assim, eu ficava uma tarde inteira como fazer cookies, tinha professores chefes que davam aulas de cozinha, tinham chefes que davam aula de programação para quem quisesse saber, eu fiz aula de ressuscitação também, de CPR. Essa não sei a tradução. CPR cuidados médicos, alguma coisa assim. Primeiros socorros avançados. Então, sim, a experiência foi muito boa, mas para não falar que é tudo muito bom, e meio que fazendo transição, talvez, aí, não dá para reclamar do trabalho. Eu senti que era um pouco, e esse trabalho em empresas grandes de tecnologia nos Estados Unidos, de vez em quando já tem muitas pessoas para fazer o trabalho, sabe? Tem um time de gente muito boa, eu conheci, meu time lá era muito diverso, muitos indianos, americanos, mas eu senti de novo que eu era só uma parte pequena da engrenagem, sabe? Então, por mais que era a melhor vida possível, falava, gostaria de trabalhar aqui em algum momento da minha vida, mas não agora que eu queria tomar mais riscos, né? Tipo, acho que é o melhor lugar para trabalhar, e vai ser em algum momento da minha vida, talvez eu tenha me arrependido, porque era sim o melhor lugar para estar. Mas no momento que eu estava, eu achei que queria ir para um lado mais de startups e uma coisa mais inicial, sabe? Então, por isso que no final do programa eu tive a oferta para ficar lá, para morar ou em São Francisco ou em Nova York, que eram os 2 escritórios principais. Mas pensando no que eu estava buscando de ser ter um resultado maior para a empresa, sabe? Ter um impacto maior do meu trabalho, eu acabei decidindo não ficar por lá. Lion, você sabe que isso vai ter um monte de gente que está assistindo e vai ficar batendo a mão na cabeça agora. Como é que é possível? Não. Você largou o trabalho na maior empresa, uma das melhores empresas do mundo, com certeza é o melhor local para se trabalhar. Mas eu entendo perfeitamente, porque precisa ter coragem para fazer o que você quer, para fazer o que você realmente está buscando. Não, eu acho que, e se fosse eu, talvez 3 meses antes de começar no Google, eu também estaria batendo falando que eu não faria isso, sabe? Foi depois de viver que a gente acaba tomando decisões assim e sim, depois, claro, tem outras coisas. Teria que ficar nos Estados Unidos, tem meus pais no Brasil, tem outras coisas fazendo a decisão. De novo, o dólar ainda estava perto do 4 e na época, fazendo a conta matemática do salário voltando para o Brasil, os impostos que são muito altos na Califórnia, financeiramente não faria uma diferença tão grande assim, seria uma diferença grande. Até pensando como as ações também do Google e todas as empresas de tecnologia valorizaram muito durante a pandemia, mas não estou falando que é uma decisão certa, foi a decisão do momento mesmo que faria mais sentido, né? É que a gente só pode tomar decisão com as informações que a gente tem no momento, né? Exatamente. Às vezes vai seguir o caminho exato que a gente traçou, às vezes vai ser mais favorável, às vezes nem tanto. No caso do dólar, não tem como você controlar, né? E tenho 2 amigos que ficaram lá no Google em produto, que estão até hoje, tipo, 2 dos melhores também de Kellogg, sabe, gostavam muito, que os dois são israelenses, e estão lá em produto com projetos muito legais. Então é o que eu falei, de novo escolha do momento da pessoa e também uma decisão grande do MBA, não sei se a gente está terminando o assunto MBA, acho que é o que vale a pena falar. Talvez o mais importante para a maioria dos brasileiros, e quase que a gente termina esse bloco sem falar disso, que é fazer um MBA lá fora para morar nos Estados Unidos, para ter uma vida nos Estados Unidos, que é o sonho de muita gente e que é um sonho que faz muito sentido, né? É difícil conseguir um green card, é difícil você conseguir, né?
ter outra nacionalidade, criar sua vida em outro país, e o MBA de longe é talvez a melhor facilidade, é a maior oportunidade para você fazer isso. Você consegue um trabalho numa empresa como o Google vai bancar o seu green card e você acaba ficando nos Estados Unidos, criando legalmente para a vida inteira, sabe? Se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, porque o seu curtir é o combustível para esse vídeo chegar a mais pessoas.